Boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Estamos iniciando o nosso culto a Deus, nesses tempos diferentes que estamos vivendo, mas a palavra de Deus continua a mesma, nos ensinando, nos exortando, nos corrigindo, e deve ser assim mesmo, deve incomodar o nosso coração a cada dia que lemos e nos aproximamos da Bíblia. Vamos iniciar o nosso culto a Deus fazendo leitura na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versos 27 a 30. Filipenses, capítulo 1, versículos 27 a 30. Paulo escreve o seguinte à igreja de Filipos, verso 27: Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça, no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Eu destaco para nós aqui o início do verso 27, quando Paulo exorta aqui aos crentes de Filipos: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Como cristãos, nós somos chamados a vivermos uma vida digna, andar com retidão, andarmos segundo a palavra de Deus. E esse deve ser um zelo, um cuidado que devemos ter primeiramente com a nossa vida, e também na medida que o Senhor nos colocar ao lado de pessoas, também passarmos a ela essa necessidade. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo. Nós vamos, irmãos, orar a Deus, pedir que Ele nos conduza, que Ele nos ajude a vivermos de forma digna do Evangelho, que a nossa vida como um todo retrate ou passe para as pessoas quem é Jesus. Quem é Jesus na nossa vida. Vamos, portanto, orar a Deus e rogar sobre nós a sua direção. Senhor nosso Deus, mais uma vez neste dia nos colocamos diante do Senhor para estudarmos a Tua palavra, para ouvirmos, Senhor, a mensagem que Tu tens para a nossa vida. Prepara o nosso coração, que haja em cada um de nós o desejo sincero, não somente de ouvirmos, mas praticarmos a Tua palavra. Que de fato nós possamos viver de um modo digno do Evangelho de Cristo. Que a nossa vida reflita isso. Que as pessoas possam conhecer a Jesus através das nossas atitudes, através do nosso modo de viver. Fala conosco esta noite, fala ao Teu povo, é o que nós rogamos, desde já agradecidos, e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós vamos cantar um hino de número 121, hino que fala muito acerca das práticas cristãs, hino que deve servir de inspiração para a vida de cada um de nós. Vamos, portanto, cantar o hino de número 121. Horror ao mal,
faz, meu Senhor, mais firmes em Cristo, mais força na dor, mais reto me torna, mais triste ao pecar, mais humilde filho, mais pronto em te amar. Mais confiança dá-me, mais força em Jesus, mais do seu domínio, mais da sua luz, mais rica esperança, mais obras aqui, mais ânsias da glória, mais vida em ti. Muito bem, irmãos, vamos então agora, diante de palavras como estas, desse hino de viver uma vida reta, nós nos deparamos com a nossa realidade. Realidade essa que é descrita aqui em Romanos, quando Paulo fala acerca da condição de todo homem diante de Deus. A nossa condição não é diferente. Somos justificados, é verdade, mas nós somos pecadores. E a condição de cada um de nós aqui, escrita por Paulo aos Romanos, capítulo 3, a partir do verso 10, Paulo escreve o seguinte: como está escrito, não há justo nenhum sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. A condição que Paulo retrata aqui a todo homem, todo gênero humano, é de completa injustiça, completa ausência de Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há justo, nem sequer um. Essa é a realidade de todo homem. Mesmo nós conhecendo a Jesus, tendo experimentado a conversão, o novo nascimento, ainda vivemos numa condição humana. Como homens nós pecamos, somos ainda inclinados para o mal e, portanto, nós precisamos, dependemos continuamente da graça do Senhor e da sua misericórdia. Portanto, nós vamos passar alguns momentos orando, pedindo a Deus que nos perdoe os pecados, que limpe o nosso coração de todo o mal. Vamos passar alguns momentos orando e em seguida orarei em voz audível. Vamos, irmãos, orar. Senhor nosso Deus, nós rogamos a Tua misericórdia, Pai. Reconhecemos que não há justo nenhum sequer. Reconhecemos, ó Deus, que todos já fomos extraviados, Senhor. E somente a Tua graça que nos alcançou é que nos trouxe uma realidade diferente. Nós clamamos pela Tua misericórdia, porque mesmo diante de tão grandes bênçãos, tão grandes cuidados, tão grandes providências sobre a nossa vida, nós ainda desagradamos a Ti,
nós ainda por vezes entristecemos o Espírito Santo e carecemos, Pai, que o Senhor tenha misericórdia e nos perdoe e nos purifique de todo pecado. Te damos graças porque podemos confiar no Teu perdão. Louvamos por Jesus Cristo, nosso Salvador, o nosso Redentor, aquele que intercede por nós. Te damos graças pelo perdão dos pecados. Guarda-nos contigo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós temos alguns avisos. Gostaríamos de ter aqui aquele momento em que nós apresentamos todos os visitantes. Talvez tenhamos muitos visitantes aí participando desse momento de culto, mas não podemos nesse momento apresentá-los. Mas aguardamos o dia em que estaremos aqui no templo reunidos, podendo conviver e apresentar com alegria aqueles que nos visitam, aqueles que estão conosco. Enquanto isso, devemos continuar orando, clamando a Deus, que o Senhor nos permita nos reunir. Sabemos que o momento em que for a vontade dEle, isto acontecerá. Nós continuamos pedindo a Deus que o Senhor levante homens valorosos nesta nação. Vivemos dias de uma política difícil, mas deve ser também motivo das nossas orações. Isso envolve o bem da nossa nação. Devemos continuar clamando sempre, orando, participando das reuniões de oração. Durante a semana temos tido orações ao vivo e é importante os irmãos participarem, tanto às 6:30 da manhã de terças, como das 20 horas de quinta-feira. Temos também os estudos devocionais e assim por diante. E é importante que os irmãos continuem se alimentando. Louvamos a Deus e agradecemos a Deus pela vida dos irmãos que são fiéis, que têm sustentado a igreja, além das orações, com a fidelidade nos dízimos, nas ofertas. Louvamos a Deus pela vida da igreja que se mantém unida, presente. E temos procurado sempre estar em contato. Esse é um período difícil. Quando estou falando com vocês agora, lembro-me que tem pessoas que eu preciso entrar em contato, preciso conversar. Às vezes me lembro disso quando saio de casa para vir à igreja e aqui no decorrer do dia, cuidando de uma coisa, gravando outra, preparando um estudo, acaba passando. Talvez você seja um desses que esperam a ligação da gente para dizer: e aí, está tudo bem? E ainda não recebeu. Então não fica triste, não é esquecimento, não é, mas ore pela liderança da igreja, para que nós possamos dar conta de tudo aquilo que nós gostaríamos de dar nesse período que estamos vivendo. Ore pela igreja. Não fica triste por não ter recebido um telefonema, mas ore. E peça a Deus que esteja agilizando o nosso retorno para nós congregarmos. Mas nossa oração tem sido pela igreja como um todo e que Deus os abençoe. Continuemos orando pelas famílias da igreja. Temos lá a família da Valéria, voltamos a lembrar, esteja orando por eles, para que o Senhor lhes fortaleça, conforte os seus corações. Estejamos orando aí pela Karina, que temos sempre colocado diante da igreja. Ela está com uma cirurgia marcada para o dia 29. Permita ao Senhor tudo se realize e ela possa ser bem sucedida nessa cirurgia. Colocamos isso nas mãos de Deus. Orar por ela, pelo Alexandre, Vitor, família, enfim, e por todos os demais que temos passado aos irmãos. Nós vamos agora ter um momento de louvor, contando com os nossos irmãos do Ministério de Louvor. Teremos agora um momento de louvor e adoração a Deus.
E após esse momento de louvor e adoração a Deus, teremos a ministração da palavra, hoje com o pastor Cláudio, reverendo Cláudio Biazon. Estejamos nos preparando em todo o tempo para isso e louvando e adorando ao Senhor com cânticos. Deus os abençoe ricamente. Fiquem com Deus. Que se compara à esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Deus, Santo Espírito, és comigo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença, que se compara à esperança viva, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Senhor, Santo Espírito, és comigo aqui, vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração.
Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo, santo, poderoso, quer que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder, o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder, o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, reto teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me
chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Graça e paz, irmãos. Vamos nesse momento conhecer os nossos motivos de oração por missões. Olá, estamos vivendo momentos de grandes mudanças globais. Agradeço a todos aqueles que têm nos procurado para saber como andam os nossos colegas nos campos da PMT, no Brasil como também ao redor do mundo. Até a presente data, não temos ninguém afetado por esse vírus, como também estendido aos seus familiares. Quero informar que os padrões que nós, como agência, temos seguido é o estabelecido pela Organização Mundial da Saúde, como também o dos governos locais em cada parte do mundo. Quero pedir que vocês continuem intercedendo ao Pai para que eles continuem a desenvolver as suas atividades dentro daquilo que é realístico e aceitável dentro dessa nova realidade. Havendo uma nova notícia, certamente estaremos informando vocês através das nossas redes sociais, se porventura alguém for afetado. Muito obrigado e conto com as suas intercessões. As nossas ofertas desse mês somaram um total de R$ 802. A SAF juntou mais R$ 200 nesse valor e nós encaminhamos para o pastor Clóvis Falcão. A sua esposa, Martinha, tem câncer, tem metástase e ela precisa de um tratamento, e esse tratamento, 4 caixas de remédio,
a R$ 7.500 cada caixa, um total de R$ 30 mil. E aí ele começou a fazer uma campanha para arrecadar dinheiro para comprar esses remédios. Então nós enviamos para ele um total de R$ 1.002. Além desse valor, nós também arrecadamos R$ 359,55 do Real Missionário, que vão para a Junta de Missões Nacionais. As nossas sociedades internas também têm doado às missões. A SAF fez uma doação de R$ 500 à MIAP, Missão Evangélica de Assistência aos Pescadores, e a UCP, uma doação de R$ 250 na conta do nosso missionário Alberto Sá e missionária Cecília para Olamine, o filho menor do casal. Irmãos, estivemos na Portelinha na terça-feira e entregamos 5 cestas básicas, né? Encontramos algumas famílias lá com dificuldade muito grande, em situação muito difícil, e a gente pôde abençoar. Graças a Deus, nenhum sinal de sintoma de coronavírus na comunidade. Glória a Deus. Irmãos, a China tem intensificado a perseguição e agora está bloqueando todas as transmissões de culto online dos nossos irmãos. Toda e qualquer mensagem sobre a fé cristã, o regime ditatorial da China bloqueia. Oremos por nossos irmãos. Esse é nosso irmão egípcio, seu nome é Romani, ele tem 27 anos. Ele é diácono numa igreja evangélica do Egito. Ele foi sequestrado pelo grupo extremista Ansar al-Sharia, um grupo islâmico, e ele foi forçado a se converter ao islamismo. Mas ele se recusou a deixar a Jesus Cristo e por conta disso ele foi torturado e morto. Que Deus tenha misericórdia. Boa noite, meus irmãos. Vamos então orar a Deus para abençoar assim nossos queridos missionários. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos muito, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Ó Deus, nós podemos ver diante da realidade, ó Deus, dos fatos, o quanto nós carecemos e precisamos do Senhor. Ó Deus, nos perdoe, ó Pai, porque temos falhado em confiar em Ti em meio a tantas coisas, ó Deus. Mas nos dê a Tua graça. Nos dê a Tua graça, a Tua misericórdia, ó Deus, nos perdoando e nos fazendo, ó Deus, entender que tudo isso ainda está no controle do Senhor. Que o Senhor possa abençoar nossos missionários, ó Deus, que distantes de nós estão, mas unidos também neste mesmo corpo, ó Pai, estão lutando e ajudando, ó Deus, os nossos irmãos em toda parte do mundo, ó Deus. Que eles possam ser abençoados por Ti, protegidos, guardados, motivados, ó Deus. Que eles possam ser, de verdade, sentir, ó Deus, o Teu cuidado nas suas vidas. E que eles possam, ó Deus, de verdade, continuar fazendo este trabalho maravilhoso que é pregar a Tua Palavra. Que nossa igreja, ó Deus, possa continuar ajudando de todas as formas, que a nossa igreja possa estar perto deles em oração, que a nossa igreja possa estar suportando o trabalho deles, ó Deus, diante de tantas coisas, que a nossa igreja possa continuar firme, ó Pai, no ministério, no evangelismo e apoiando todos esses missionários, ó Deus. Abençoe cada um deles, abençoe os seus filhos, suas comunidades. É isso que nós pedimos ao Senhor. E que nós, ó Deus, possamos confiar que o Senhor cuida de nós, cuida dos nossos filhos, dos nossos missionários, de todos aqueles que estão diante de Ti, ó Pai. Te agradecemos muito por tudo isso. Fica conosco em nome e por amor de Jesus. Muito boa noite, amados irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com cada um de vocês. Vamos passar para a mensagem desta noite, que se encontra na carta de Tiago. Carta de Tiago, capítulo 3, versículos de 1 até o versículo de número 12. Nós estamos aí caminhando por Tiago, o irmão de Jesus. Tiago, joelhos de camelo,
conhecido como joelhos de camelo, por tanto orar, né? Estamos caminhando aqui por esta carta que fala sobre perseverança. O tema da mensagem de hoje é tropeçando na fala. E é esse o tema da mensagem que se encontra na carta de Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Gostaria que você abrisse sua Bíblia, acompanhasse a leitura que eu vou fazer com muita atenção aí na sua casa. Lembre-se que estamos em culto e nesse momento, o momento principal da palavra, você precisa ter muita atenção de tudo que o Senhor tem a nos falar hoje. Tiago, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeniníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem, à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas e a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nós te adoramos, ó Pai, e te pedimos que o Senhor possa falar aos nossos corações essa noite. Que o Senhor possa nos incomodar, ó Pai, com este pecado da fala. E que possamos mudar de vida, ó Pai. E que possamos prestar mais atenção no que falamos, no que dizemos, em como falamos, ó Pai. E que tudo que possa sair da nossa boca seja só coisas que possam te agradar. E que nosso corpo inteiro, diante disso, possam fazer coisas, ó Pai, que te agradem diante da tua presença, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Existe um provérbio chinês que diz assim: a língua só tem 8 centímetros de comprimento, mas consegue matar um homem de 2 metros de altura. Há também outro provérbio, mas um provérbio árabe, que diz assim: cuidado para que sua língua não corte o seu próprio pescoço. Esses provérbios só estão aí para provar que o problema do mau uso da língua afeta todas as pessoas da face da terra. Nós, como igreja, não estamos isentos desse terrível problema que é tropeçar na fala. Infelizmente, essa prática pode causar males irreparáveis. Males irreparáveis para nós, para o povo de Deus, e manchar assim o testemunho que nós temos que fazer diante de Deus, que é testemunhar a Jesus Cristo.
O poder destruidor deste pequeno órgão que é a língua é conhecido de todos nós, mas infelizmente nós não tomamos os devidos cuidados, porque nós falamos demais e pecamos com a nossa língua. Parece que nós tomamos muito cuidado com outros tipos de pecados. Parece que os outros tipos de pecados nós prestamos mais atenção e nos desviamos deles com mais facilidade. Mas o pecado da fala, o pecado da língua, parece que é algo que nós não nos importamos tanto e não tomamos tanto cuidado assim. Temos um provérbio bíblico também, do rei Salomão, que diz assim: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Provérbios 16, 24. E isso mostra que a língua é muito poderosa. E a língua não é só poderosa para destruição, mas a língua também é poderosa para curar e edificar a alma. Sim, revelando para nós que o poder da língua é enorme. Enorme. Pode destruir pessoas. O poder da língua pode destruir famílias. O poder da fala pode destruir igrejas. Mas se ele for bem utilizado, pode curar feridas profundas. Pode curar questões da alma que nenhum remédio pode curar. Nós temos que tocar nesse assunto do pecado da língua, para não cairmos nesse terrível pecado, para não cairmos no pecado da fala. Você tem parado para pensar nos efeitos que a sua fala tem sobre as pessoas que te ouvem? Você tem parado para pensar sobre o que você está dizendo? Você tem parado para pensar se o que você fala está edificando ou destruindo? Davi sabia bem que ele sozinho não podia refrear a sua língua. E ele pede para Deus ajuda. Lá no Salmo 141, versículo 3, ele diz: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. O rei Davi sabia a importância da fala e pedia para Deus controlá-lo. Tiago estava passando por isso aqui na sua igreja e vai nos ensinar hoje lições preciosas para sabermos controlar a nossa língua. Poderemos sim controlar mais facilmente as paixões pecaminosas do nosso coração, se nós fizermos como Tiago tem dito, controlar primeiro a nossa fala. E nós vamos fazer com isso que nós tenhamos uma vida que glorifique a Deus de verdade, de verdade. Tiago estava passando por um problema sério aqui, um problema bem específico. Na sua igreja, Tiago estava passando por um problema que era sobre os mestres. Muitos irmãos ali queriam se tornar mestres na sua igreja. E ele passa a falar de maneira mais abrangente sobre o mau uso das palavras, já que a fala é a ferramenta principal dos mestres, mas da qual nós também caímos. Então o pastor Tiago não está querendo desencorajar a igreja de ensinar. Em nenhum lugar na Bíblia é encontrado um desencorajamento ao ensino. Muito pelo contrário, a Bíblia incentiva o crente a tornar-se mestre para discipular os mais novos. A Bíblia nos faz isso. Lembra lá da ordenança de Jesus, lá em Mateus 28, onde ele diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho dito. Fazei discípulos, ensiná-los a guardar todas as coisas. Isso é para nós, e nós precisamos nos tornar mestres para fazer esse tipo de coisa. A questão que Tiago está defendendo aqui no versículo 1 era que muitos queriam se tornar mestres sem passar pelo treinamento devido, sem passar pelo treinamento adequado.
Muitos queriam se tornar mestres, passando a ensiná-los coisas que eles mesmos ainda não sabiam. É isso que Tiago está falando aqui. Não queira se tornar mestre, porque isso pode trazer juízo para você. Os crentes da igreja de Tiago queriam se tornar mestres porque estavam seduzidos pelos privilégios que os mestres daquela época possuíam. Os mestres daquela época gozavam de grande privilégio. Eles possuíam autoridade entre as pessoas, tinham prestígio da comunidade. E por isso, muitos queriam passar por este prestígio, queriam ter este prestígio. Lembre-se que poucos naquela época sabiam ler. E quem se tornava mestre tinha a possibilidade de alcançar melhor posição na sociedade. Os crentes dessa igreja de Tiago estavam querendo ocupar o posto de mestre, motivados simplesmente pela ambição de cargos na sociedade, uma ambição errada. E é por isso que Tiago fala para eles: tome cuidado, não queiram vos tornar mestres, porque há julgamento para vocês. Tiago não quer desencorajar a igreja de possuir mais pastores e mestres, não. Mas ele quer que as pessoas almejem sim esse cargo, mas pelos motivos corretos, por uma vocação, por um chamado de Deus. E também que eles passem pelo devido treinamento para que não ensinem heresia para a sua igreja. Hebreus 5,12 diz: pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Hebreus 5,12 está dizendo que para você se tornar mestre precisa passar por ensinamentos. Muitas igrejas hoje sofrem com isso, sofrem deste problema. Homens que se auto-intitulam pastores ou que são colocados no cargo de pastores sem o devido treinamento, sem a devida orientação. E a igreja sofre com isso. É ensinada heresia. É por isso que Tiago diz: olha, sabendo que haveis de receber maior juízo, fazendo coro com a advertência que Jesus diz lá em Lucas 12:48, mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Aquele em quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Tiago está lembrando dos ensinamentos de Jesus. Tiago está falando: tome cuidado, para que não seja colocado em você maior juízo do que você pode. É necessário que a igreja tenha mais mestres, sim, é necessário. O Senhor Jesus mesmo disse que a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Mas não é por conta disso que nós temos que fechar os olhos para o problema do mau uso das palavras. Não podemos entender que a necessidade de trabalhadores se sobrepõe à necessidade do conteúdo que esses pastores possuem. Esse é o problema que Tiago está tratando aqui. Porque maus pastores podem acabar com a paz da igreja. Pastores mal instruídos podem acabar com a paz da igreja, pois trazem instruções erradas e falhas diante da palavra de Deus. Diante dessa ideia, meus irmãos, que Tiago está trazendo aqui para nós nesse trecho da sua carta, de todo esse problema que ele estava enfrentando diante da sua igreja, ele nos chama a atenção para uma regra muito importante. Versículo 2: porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Essa é a regra de ouro dessa passagem. E diante da dificuldade que Tiago estava vivendo, com muitas pessoas querendo se tornar mestres, ele nos chama a atenção a todos nós. Refrear a língua é uma tarefa de todos nós.
Tiago estava enfrentando um problema com os mestres da sua igreja, que não queriam passar por um treinamento devido e poderiam com maior facilidade pecar ao usar mal a palavra, usar mal as palavras, gerando regras, gerando mandamentos errados. E essa ideia que Tiago está colocando serve para todos nós, não só para os mestres. Pois todos nós temos facilidade no cair, facilidade em cair no falar. E ele gera essa regra de ouro para nós. Tomar cuidado para não tropeçar na fala, pois aquele que não tropeça na fala é perfeito varão. Assim, ele vai nos ensinar que para não tropeçarmos na fala, ele vai nos ensinar a controlar a língua, que é a parte mais difícil de controlar. E para provar isso, Tiago usa 3 exemplos aqui. 3 exemplos. Sim, o freio na boca de um cavalo, o leme do navio e uma fagulha que põe fogo a uma selva. São esses 3 os exemplos aqui. Tiago começa utilizando o exemplo dos freios de um cavalo. O freio é um objeto muito pequeno, que ele é colocado na boca daquele grande animal. E ele pode controlar todo o corpo do animal. Um pequeno objeto que consegue controlar um animal grande e levá-lo para qualquer lugar. A intenção aqui é realmente fazer uma comparação de que a boca pode sim controlar todo o corpo, como o cavalo é controlado pelo freio. É esse o primeiro exemplo de Tiago. O outro exemplo aqui é do leme do navio. Os navios são realmente incríveis, enormes, estruturas de aço pesado que conseguem flutuar no mar e atravessar grandes tempestades, mares impetuosos, temporais, e eles são controlados por um pequeno objeto chamado leme. Um grande navio que o comandante consegue controlar, deixá-lo no caminho correto diante do leme. Nenhum homem pode mover o navio com a sua força, com a força do seu braço apenas. Mas um único homem pode conduzir um navio enorme através desse instrumento tão pequeno que é o leme. Assim o homem é capaz de conduzir a sua vida. Assim o homem pode controlar o curso que ele toma, se ele controlar o pequeno órgão que é a língua. Tão pequeno como o leme, mas capaz de mudar o rumo de toda uma vida, de toda uma caminhada, de toda uma jornada. O terceiro exemplo aqui de Tiago é a fagulha de uma pequena brasa que pode incendiar uma floresta inteira. E esse efeito aqui assustador pode ser feito com uma pequena palavra proferida por nossa língua. Sim, a nossa fala, uma pequena palavra, numa hora errada, pode colocar fogo numa situação e isso ser algo que nos assusta, isso ser algo que nos aterrorize. Primeiro Tiago vai dizer que a língua é um pequeno órgão, se gaba de grandes coisas, afirmando que nós podemos mudar a verdade das coisas para torná-las mais interessantes do que realmente são. E isso é o poder que ela tem de transformar as coisas insignificantes em grandes eventos. Esse é o poder da fagulha diante de uma floresta. Uma coisa pequena ser colocada em brasa uma floresta inteira. Porque a pronúncia de uma única palavra pode levar o homem à violência, ou levar o homem a nobres ações. Sim, uma única fagulha, uma única palavra. Com uma única palavra nós podemos ensinar, incentivar, encorajar, confortar, acalmar. Uma única palavra tem o poder para fazer tudo isso. Essas são nobres ações. Mas essa palavra
mal utilizada, uma única palavra mal utilizada, pode esmagar o espírito humano, pode destruir reputações, pode espalhar desconfiança e ódio, pode levar nações inteiras à guerra. Esse é o poder que a língua tem. É por isso que Tiago conclui a ideia aqui dos seus exemplos, desses 3 exemplos dos quais nós falamos, ele conclui a ideia com o versículo 6. Olha só, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Nós devemos nos preocupar muito em controlar a nossa língua, porque ela é o veículo do nosso corpo para dispararmos todas as iniquidades, como mentiras, difamações, alimentar o ódio, criar discórdia e incitar a luxúria. Nós devemos tomar muito cuidado, que a língua é poderosa para isso. São poucos pecados que não passam pela língua. Se você conseguir entender e enxergar isso, você vai entender por que Tiago está sendo tão cuidadoso com a língua. Porque são poucos os pecados que não passam pela língua. É por causa dessa tendência para o mal que a língua pode corromper todo o ser humano. Queridos, diante disso, diante desse terrível problema que é a nossa língua, nós devemos lembrar que se nós controlarmos a língua, que é a parte mais difícil, nós podemos controlar todo o corpo. E ao falar de controle, Tiago tenta explicar que algo pequeno pode controlar algo grande. É essa a ideia. Assim como esses 3 exemplos que ele deu: o freio do cavalo, o leme do navio, ou a fagulha que incendeia a floresta. Tiago vai nos lembrar que Deus nos deu o controle de toda a criação. É isso que ele nos ensina aqui no versículo 7. Nós fomos criados, meus irmãos, para dominar a criação de Deus como seus vice-reis. Sim, Deus nos criou como vice-reis para dominar toda a criação. Quando Deus nos criou, Ele deu todas as coisas ao homem e encarregou ele para dominar, para multiplicar, para civilizar a terra. É isso que Tiago nos chama a atenção aqui no versículo 7, pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Mas parece que Tiago nos dá uma má notícia ao seguir. No próximo versículo ele diz: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Parece que Tiago compara a língua com um animal selvagem, peçonhento como uma serpente, a qual é impossível controlá-la. A humanidade tem domínio de todos os animais. O homem consegue dominar todos os animais, grandes, pequenos. Temos dominado o mar, navegando por todas as partes deste vasto oceano. Nós temos dominado os ares, voando com os nossos aviões para todos os lados. A humanidade tem dominado até mesmo o espaço, chegando à Lua e enviando máquinas para analisar o solo de Marte. Mas a única coisa que a gente não consegue dominar é a língua. A única coisa que o homem não tem domínio próprio é a sua língua. O homem tem usado o potencial da sua língua para o mal. O homem tem usado o potencial da sua língua para matar. Assim como uma serpente venenosa utiliza a sua língua para destilar o seu veneno mortífero para onde ela passa. Tiago ainda traz outro aspecto terrível da nossa língua: a incoerência. Somos ainda incoerentes com o que falamos, pois bendizemos a Deus numa hora, e na outra hora já estamos amaldiçoando o homem, que é a imagem e semelhança de Deus. Isso mostra de fato a superficialidade da nossa religião, onde estamos agora no culto, adorando a Deus com cânticos e hinos, falando amém, aleluia, e na outra hora já estamos
apontando o dedo para o irmão e maldizendo ele. Bendizemos a Deus com louvores, rendemos a Ele graças no culto e em todas as coisas que nós fazemos para esse fim. Mas a mesma língua que louva, a mesma língua que adora, fala mal. Maldiz o irmão, fofoca contra ele. Fofoca contra o irmão que é a imagem e semelhança de Deus. O que Tiago quer dizer com isso é que quando nós amaldiçoamos alguém, estamos da mesma forma amaldiçoando a Deus. Porque se Ele é a imagem e semelhança de Deus, eu não posso falar mal dele, porque eu vou estar falando mal de quem o criou, e é Ele, o nosso Deus. Tiago, agora em um tom de súplica, no final do versículo 10 diz: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Parece que Tiago, ele suplica aos seus irmãos para que não façam isso. Proceder dessa maneira não é conveniente a pessoas que se dizem crentes, que se dizem servas do Senhor, que se dizem amar ao Pai e amá-lo e amar ao próximo como a si mesmo. É por isso que Tiago diz no versículo 11 e 12, pois essas atitudes é contrária à nossa natureza. Assim como a natureza da figueira é produzir figos e a natureza da videira é produzir azeitonas, assim também a nossa natureza restaurada e viva é de produzir vida e não morte. É da nossa natureza. Nós devemos fazer isso, produzir vida e não morte. Meus irmãos, nós não podemos lidar com a nossa língua. Tiago nos deu uma má notícia aqui. Nos deu uma má notícia. Nenhum homem é capaz de controlar a sua língua. Mas ele nos ensina que Deus pode. Deus pode. Assim, a regra que Tiago diz no versículo 2 ainda é válida. Ainda é válida, pois se nós controlarmos a língua, que é a parte mais difícil, podemos controlar o corpo todo. Isso é verdade, mesmo sabendo que nós não podemos por nós mesmos controlar a nossa própria língua. E o que isso quer dizer é que nós devemos confiar em Deus, que nós devemos confiar que o nosso Pai, pela sua graça, pode controlar a nossa língua. Você tem problemas com a sua língua, meu irmão? Eu pergunto para você, você tem problemas na fala? Todos nós temos. Todos nós temos. Agora a pergunta que não quer calar e que nós devemos fazer a nós mesmos agora é: você quer saber como dominá-la? Você quer saber como você pode dominar a sua língua? O Senhor Jesus nos deu uma dica de como dominar a língua. O Senhor Jesus nos ensinou. E Ele disse assim: ou fazei a árvore boa o seu fruto bom, ou a árvore má o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? E aí vem a dica: porque a boca fala do que está cheio o coração. É Jesus nos ensinando como controlar a língua. Como nós podemos controlar algo que nós, por nós mesmos, não temos capacidade. Mas Jesus fala: olha, você tem agora a possibilidade, sendo restaurado, de controlar. Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, 33 a 37. Você quer dominar a sua língua? O Senhor Jesus disse: você precisa saber onde está o teu tesouro.
Para dominar a fala, você precisa saber onde está o teu tesouro. No Sermão da Montanha, o Senhor Jesus disse: porque onde está o teu tesouro, aí também está o teu coração. A maneira como você lida com a sua fala, a maneira como você lida com as suas palavras, reflete onde está o teu tesouro. Reflete do que está cheio o teu coração. Onde está o teu tesouro, meu irmão? Do que o seu coração está cheio. Talvez, se você responder essas perguntas, você possa descobrir porque tem tantas dificuldades com a fala. Se você de fato se perguntar isso essa noite e refletir diante do Senhor, do que está cheio o teu coração, você vai entender o porquê você tem tanta dificuldade de dominar a sua língua. Peça a Deus pela graça, pela sua graça bendita, para que você possa domar a sua língua. Não tente fazer isso pelas suas forças. Confie no Senhor, mas saiba, você precisa também diante disso encher o seu coração com coisas boas de Deus. Encher o teu coração. Para isso você precisa se dedicar. Para isso você precisa se dedicar ao discipulado, ao ensino da palavra, a aprender mais sobre o Senhor Deus, e juntamente com os irmãos da igreja, para juntos, edificar o outro. E assim, com um coração cheio do tesouro bendito do Pai, assim a sua boca vai falar coisas que edificam, vai falar coisas boas, vai saber falar a coisa certa no momento certo, vai saber falar uma palavra que cura, uma palavra que conforta, uma palavra que anima, uma palavra que salva, porque dentro do seu coração vai estar o maior tesouro que nós podemos ter. Que Deus possa nos abençoar, meus irmãos. Amém. Meus irmãos, vamos então cantar agora o hino 351. Quero ouvi-las mais outra vez, pelas palavras de vida, narram tudo que Cristo fez, pelas palavras de vida, elas vêm de cima, seu poder anima, que alegre são, que alegre são essas palavras de vida, que alegre são, que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo a todos dá, pelas palavras de vida. Sem Jesus salvação não há, pelas palavras de vida. Com amor conclama, para o céu te chama, que alegre são, que alegre são essas palavras de vida, que alegre são, que alegre são essas palavras de vida. Só Jesus Cristo é Salvador, pelas palavras de vida. Quer salvar todo pecador, pelas palavras de vida. Ele vivifica e nos purifica. Que alegre são, que alegre são essas palavras de vida, que alegre são, que alegre são essas palavras de vida. Amém,
Amém, amém. Vamos orar então, encerrando esse momento e assim recebendo a bênção do Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento juntos, te agradecemos por este culto solene, ó Deus, ao qual o Senhor nos deu a participar. Ó Senhor, que a Tua palavra possa ter falado aos nossos corações e que diante dela, ó Deus, nós podemos fazer com que tudo, ó Deus, seja feito para controlar assim a nossa língua. Que possamos, ó Deus, diante da Tua palavra, ó Deus, encher mais o nosso coração com as coisas do céu, com as coisas de Deus, ó Pai. E que possamos assim, ó Deus, transparecer, ressaltar e falar as coisas procedentes do alto, ó Deus. Nós sabemos que só o Senhor pode fazer isso por nós, que só o Senhor tem o controle da nossa fala, ó Deus. E que diante disso, ó Pai, o Senhor possa nos usar para ter a palavra certa no momento certo, a palavra que conforta, a palavra que salva, a palavra que edifica, ó Deus. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender as Tuas Escrituras, ó Pai, e que possamos colocá-la em prática diante do nosso dia a dia. E que possamos cada um de nós, ó Deus, ter mais cuidado, ter mais atenção e ter mais amor, ó Deus, em tudo que for falado para o nosso irmão. Que as nossas palavras possam ser palavras de vida e não de morte. Que possam ser palavras que reflitam o nosso amor que temos pelo Senhor. Ó Deus, fica conosco, nos dê uma boa semana na Tua presença, ó Pai. Abençoe meus irmãos que estão enfermos, abençoe nossos irmãos que estão à procura de emprego, à procura de trabalho, à procura de clientes, ó Deus. Abençoe nossos irmãos que estão ansiosos, deprimidos em suas casas, mas que o Senhor possa trazer o conforto que venha do alto. Nos guarde, ó Deus, nos abençoe e que logo, ó Pai, nós possamos estar juntos novamente diante da comunhão dos santos, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo. Fique conosco em nome e por amor de Jesus. Amém, amém. Querida família de Deus aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, o Deus da aliança, ilumine o teu caminho. E que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito esteja com cada um de vós, hoje e para todos sempre. Amém, amém.